Bom dia, boa tarde, boa noite, Roberto Cardoso. Hoje nós vamos continuar com o módulo 3 da reciclagem para operadores de caldeira. E hoje vai ser fogo. Nós vamos ver abastecimento de caldeira a lenha. Nesse módulo, nós vamos ensinar a você a manter a sua caldeira numa pressão constante, simplesmente organizando o abastecimento. Ok? Vamos compartilhar o vídeo. Compartilhando. Vamos buscar, então, os slides. Reciclagem. Abastecimento de caldeira. PowerPoint. Vamos trazer para cá. Vamos aqui e tal. Muito bem. É para estar certo isso aqui. Vamos aumentar aqui o máximo que der. Assim tá bom. Ok. Então, reciclagem para operadores de caldeira, módulo 3. Abastecimento manual de caldeira a lenha. Aí na imagem nós temos uma caldeira com uma fornalha aquatubular e um corpo cilíndrico flamo-tubular. Para que haja uma combustão, há necessidade de uma condição propícia. Então, vamos estudar o que está acontecendo dentro da fornalha. O fogo, propriamente dito, o que é e como ele acontece. Nós temos um enunciado que é muito importante. Atente bem para isso. Somente quando o combustível se apresenta sob a forma de vapor ou gás, ele poderá entrar em ignição. Ou seja, se ele se apresentar no estado sólido, haverá necessidade de que seja aquecido para que comece a liberar vapores ou gases de combustão. E aí eu faço dentro desse requisito uma pergunta muito simples. Madeira queima? Não. Madeira não queima, dentro do enunciado lido, não queima, porque a madeira é sólida. E para que haja combustão, há necessidade de que haja gás ou vapor combustível. Vejam bem, os 21% do oxigênio que nós temos no ar respirável, ele é gás. E um gás só pode se misturar com outro gás, ou com vapor, ou com pó muito, muito fino. Poeira, com partículas inferiores a 250 microns, também tem a possibilidade que ela flutua no ar e se mistura com oxigênio. E aí, diante de uma fonte de ignição, ela explode. Se estiver, evidentemente, dentro do espaço confinado. Caso contrário, ela simplesmente pega fogo. Mas a madeira é sólida, então ela não vai queimar. Não vai queimar, não. Ela não vai propiciar a reação química que gera a combustão. Muito bem. A gasolina, da mesma forma, a gasolina é líquida. E se a gasolina é líquida, ela não
tem condições de se misturar com o oxigênio para que, na presença de uma fonte de ignição, ela incendeie. E você pode provar isso aí. Você lembra daquele instrumentinho que tinha, chamado Magiclick, que utilizava-se para acender o fogão a gás? Simplesmente dava um clique e ele emitia uma faíscazinha elétrica e incendiava o gás. Você pega um Magiclick desse, coloca imerso num copo de gasolina lá no fundo e clica quantas vezes quiser, não vai haver combustão. Mas no momento em que você tem a gasolina numa superfície esparramada ou num contentor, um recipiente, o que está acontecendo nesse momento? A gasolina exala vapores de gasolina. E esses vapores de gasolina, e que em contato com o oxigênio do ar, formam uma mistura estequiométrica, ou seja, a quantia ideal de gás, de oxigênio e o gás combustível, e na presença de uma chama, ele incendeia. Ok? Para que você veja a sutileza da coisa, o aço, por exemplo, que a gente acha que é sólido, realmente é sólido o aço. E se for sólido, ele não vai incendiar, certo? Porque há necessidade de que ele seja gás ou vapor. Mas se nós tivermos o aço finamente particulado, vou mostrar para vocês. Por exemplo, a esponja de aço, que é produzida o mais conhecido, é a Bombril. Você pega essa esponja de aço e, com o fósforo, você incendeia ela. Por quê? É finamente particulado. E agora, a chama de um fósforo consegue elevar essas partículas do aço a 1.500 graus e ele incendeia. Simples assim. Nós vamos ver agora as fases da queima da lenha dentro da caldeira. Nós temos a primeira fase. A lenha lançada recentemente na fornalha tem como primeira fase absorver calor sensível até que chegue a 100 graus. Atente para isso. A lenha nessa fase apenas absorve calor da fornalha. Então, você pega a lenha, que está na temperatura ambiente, joga dentro da fornalha, ela vai ter que sofrer um aquecimento até 100 graus, que é o calor sensível. Na segunda fase, ao chegar a 100 graus, a lenha começa a fase de evaporação da umidade. E veja bem, a lenha, por mais seca que esteja, ela ainda tem 20% de umidade. Nessa fase, a lenha não passa de 100 graus. Todo o calor absorvido, calor latente de vaporização, é utilizado para evaporar a umidade. Cerca de 540 kcal por litro de água evaporada. Também nessa fase, a lenha apenas absorve calor da fornalha. Terceira fase. Após haver evaporado toda a água, a lenha passa a absorver calor sensível, que é utilizado para aumentar a temperatura de 100 até em torno de 180 graus. Observe o seguinte, até a terceira fase, a lenha somente absorve calor da fornalha. Ok? Está entendido? Muito bem. Na quarta fase, ao chegar a 180 graus, a lenha passa a formar gases de combustão. Ela exala gases de combustão, que em contato com o ar introduzido pela grelha, libera a chama, combustão,
liberando grande quantidade de calor latente. Ok? Então, vejam bem, nas 3 primeiras fases, ela só absorveu o calor da fornalha, e agora, na 4ª fase, ela incendeia e gera grande quantidade de calor latente vivo. Muito bem. Como foi visto, a necessidade de que tenhamos os 4 eventos ocorrendo simultaneamente, é necessário nós termos lenha passando pelas 4 fases simultaneamente dentro da fornalha, para que tenhamos a caldeira a uma determinada pressão, sem que ocorra picos de alta nem vale de baixa pressão, como ocorre quando abastecemos a caldeira por batelada. Batelada é aquilo, a caldeira está com braseiro no sol, você encosta ali e coloca toda a carga para dentro da caldeira. Tá? Ou seja, quando colocamos uma enorme quantia de lenha de uma só vez e aguardamos que essa lenha entre em combustão. Nas 3 fases iniciais, a lenha, ao entrar fria, absorve calor da fornalha, baixando sensivelmente a pressão da caldeira. Então, quando você joga a batelada para dentro, ela absorve calor da fornalha e a pressão da caldeira vai lá para baixo. Seu manômetro desce sensivelmente. Ao chegar na 4ª fase, toda a lenha que foi colocada em batelada incendeia simultaneamente, gerando grande quantidade de calor, o que faz a pressão subir repentinamente até a abertura das válvulas de segurança. Muito bem. Então, nós temos aqui na figura um metro estéreo de lenha. O que é um metro estéreo? É um metro cúbico, 1 por 1 por 1, né? Base 1 por 1, altura 1 metro, mas só que a lenha é em tora, então existe intervalos entre uma acha de lenha e a outra. Por isso, denominamos metro estéreo. Quando nós falamos em metro cúbico, quer dizer, a lenha é um cubo sem nenhum intervalo, ok? É maciça. Para organizar-se o abastecimento é simples. Vejamos um exemplo. Se a caldeira consome 2 metros de lenha por hora, vamos dividir esses 2 metros pelas 4 fases, que vai resultar 1/4 de metro a cada 15 minutos, porque nós vamos dividir a hora também em 4, vai dar 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, nós vamos jogar para dentro da caldeira 1/4 de metro. Ok? Dessa forma, teremos as 4 fases ocorrendo simultaneamente, ou seja, teremos lenha em aquecimento, lenha evaporando a umidade, lenha novamente em aquecimento para chegar até 180 graus e lenha queimando. Ok? Simples assim. Agora, vamos ver a partida da caldeira. É muito importante nós atentarmos para isso. Quando nós damos a partida na caldeira, isso é uma coisa muito, mas muito, vou repetir de novo, muito importante. Nós devemos iniciar o fogo com lenha fina e seca, papel e algum combustível líquido, e atear fogo. Ponha mais lenha fina seca sobre a grelha no melhor arranjo possível. Aqueça a caldeira lentamente. Inicie o fogo no mínimo 2 horas antes da necessidade de vapor. Então, 2 horas antes de você ter a obrigação de estar com vapor disponível na fábrica, você começa o aquecimento da caldeira. Coloque lenha mais grossa progressivamente para que ocorra as ajustagens e acomodações que permitam melhor tempo de vida útil do equipamento. Quando atingir a pressão de trabalho, abra vagarosamente a válvula de saída de vapor para o consumo.
E por que que eu digo que você deve só abrir a válvula de vapor para o consumo quando você estiver na pressão de trabalho? Por exemplo, a fábrica trabalha com 8 quilos de pressão. Muito bem. Então, só quando ela estiver em 8 quilos de pressão que você vai abrir a válvula para jogar para dentro da fábrica o vapor. E você vai fazer isso com muita parcimônia. Você vai dar um quarto de volta, né, da abertura da válvula e vai começar um chiado. E esse chiado vai diminuindo à medida que o vapor vai se acumulando na tubulação. Aí você abre mais um pouco e ele volta a chiar, e assim você vai até que não haja nenhum chiado. Com isso, você vai estar liberando vapor sem o risco de dar um golpe de ariete. Golpe de ariete é aquele, né, em que nós jogamos vapor abruptamente para a tubulação e ele sai dando estalo em tudo que é lado. Isso é o golpe de ariete, que destrói a tubulação, arrebenta as soldas, etc, etc. Bem, observação. Ao alimentar a caldeira, tome as precauções para evitar dano nos refratários e grelhas e tubulação. Aqui vocês podem ver uma caldeira em que a tubulação da fornalha está completamente comprometida, dadas as pancadas que receberam com o arremesso da lenha. Então, o que acontece nisso? Acontece o seguinte: o operador joga a lenha com violência, atingindo os tubos da caldeira, e eles vão fechando por amassamento, até no momento em que qualquer incrustação, lamela, vai obturar esse tubo. E quando obturar esse tubo, o condensado que vem de baixo para cima no tubo, ele não consegue passar. Né? Por quê? Está impedindo uma massa de detritos dentro da caldeira, de incrustação, coisa que valha. E a parte superior tem vapor. E esse vapor é um péssimo absorvedor de calor. Então, o tubo começa a aquecer. E quanto mais ele aquece, menos vapor chega ali, porque é que nem você largar água numa chapa de fogão, né? Ela vai pular e tal, então o vapor não chega ali. E essa parte do tubo vai sofrer uma dilatação esferoidal pelo calor. E, em determinado momento, ele vai abrir. E no momento que ele abre, vem vapor e condensado para dentro da fornalha, que está cheia de lenha, e aí dá uma pressão na fornalha de tal forma que vai arrebentar a porta se estiver fechada. E vai dar um banho em quem? De cinza, quente, vapor. O operador que está na frente, aquele mesmo camarada que jogou a madeira na tubulação. Então, o risco é grande. Então, você se conscientize, isso não pode fazer. Aí eu estou numa caldeira, dentro de uma fornalha, aquatubular. Vocês podem notar, os tubos estão totalmente comprometidos pelo arremesso de lenha. Eu determinei que fosse substituído e foram substituídos os tubos. Mais um exemplo, fornalha também, com tubos completamente danificados. Outro caso. Vamos ver agora as caldeiras a óleo. O acendimento inicial com a caldeira fria. E quando eu insisto que devemos levar 2 horas para aquecer devagarzinho, moderadamente a caldeira, tanto a óleo como a caldeira a lenha. Por quê? Porque na parte onde está a chama, quer numa ou noutra, na lenha ou na óleo, né,
a grande calor radiante ali e aquece demais aquela parte, e as outras não aquecem tanto. Então, a dilatação, ou seja, a contração linear dos materiais, são diferenciadas. E isso faz com que as soldas trinquem. Eu já disse, trinca sempre do lado da solda, onde houve crescimento de grão. E isso faz com que haja uma ruptura dessas partes. Então, aqui nós temos nas imagens uma caldeira a óleo, a bucha de fogo da esquerda. Vejam bem, o fogo passa por toda ela e vai entrar no espelho. Isso é errado, não pode acontecer isso aí. Na direita, sim. Por norma técnica, essa bucha de fogo ela não pode passar a 3/4 do tamanho da fornalha, ou seja, da bucha de fogo. E nas caldeiras altas tem um anel ainda, no final da bucha de fogo, um anel refratário, que chama-se para interromper, né? Ou seja, para fazer com que não passe a chama para o espelho. Mas vamos para o acendimento inicial com a caldeira fria. Aqui nós temos um gráfico que nos diz o seguinte: para colocar o gerador a vapor a funcionar, siga as instruções da curva de acendimento inicial com a caldeira fria, mostrada abaixo. Então, você liga a caldeira em chama baixa, deixa ela trabalhar 5 minutos e desliga por mais 5 minutos. Deixa ela trabalhar mais 5 minutos, desliga por mais 5 minutos. E assim sucessivamente até que comece a caldeira a gerar vapor, ou seja, o manômetro comece a subir a pressão da caldeira. Nesse momento que o manômetro já começou a se movimentar, você não precisa desligar mais. Já pode ficar em chama baixa até a acumulação total, ou até mesmo passar para a chama alta, para acumular o vapor até a pressão de trabalho. Ok? Muito bem. Aqui nós vamos ver um alerta estatístico feito nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos estatística de quase nada, muito menos de arrebentação de caldeiras. Esse alerta nos diz o seguinte: estatísticas publicadas nos Estados Unidos a respeito de explosão ocorridas em caldeiras em um período de 3 anos mostra que dos 3.000 casos pesquisados, cerca de 2/3 dessas foram em caldeiras fogo tubular e 1/3 em águas tubular. Então, essa estatística nos diz que nós devemos ter muito cuidado com as caldeiras flamo-tubular. Vocês estão vendo ali nessa foto o circuito que faz os gases dentro de uma caldeira. Então, nós temos a parte da fornalha, que é água tubular, e a parte do corpo cilíndrico da caldeira, que é flamo tubular. As causas apontadas são projeto e construção impróprios, instalação inadequadas, defeitos ocorridos durante a operação, falhas humanas decorrentes da manutenção e inspeção desqualificada e outros. Então, nós vamos ver o seguinte: 4,2% projeto e construção impróprias, 5,6% instalações inadequadas, 10,8% defeitos ocorridos durante a operação, 64,5% falha humana decorrente de manutenção e inspeção desqualificada. Nós vamos falar mais em um outro capítulo sobre inspeção de caldeiras. E vocês vão ver se quem está fazendo
a inspeção da caldeira de você realmente está fazendo uma inspeção ou um faz que faz. Outros 14,9%. Vamos a um estudo de caso. Caldeira em Caxias do Sul, larga o espelho anterior quando da partida da caldeira. O que aconteceu? Mais uma vez, o operador lança grande quantidade de lenha para dentro da caldeira, coloca grande quantidade de combustível líquido e ateia fogo. E quando ele viu, deu um estalo. E um monte de água correu, inundou a fornalha apagando o fogo. Isso no início de operação, né? O espelho soltou o espelho, a solda do espelho no casco da caldeira, não só trincou, como rachou e abriu uma fenda de 5 centímetros aproximadamente. O espelho recuou do casco 5 centímetros, jogando aquela grande quantidade de água. Bom, naquele dia não houve função, chamaram os profissionais da área para fazer a recuperação da caldeira, que levou quase uma semana de trabalho perdido. Era a única caldeira que tinha naquela empresa. Passo Fundo. Caldeira com bico injetor alterado. O gerente chama o mestre de manutenção e diz o seguinte: mas o vapor não passa de 4 quilos, não há condições de trabalhar com 4 quilos, dá um jeito lá de aumentar a pressão na caldeira. Claro, eles tinham colocado máquinas e mais máquinas lá, e a caldeira não suportava a carga de trabalho. O que aconteceu? O mecânico foi lá, era uma caldeira a óleo, e, na verdade, era uma caldeira... cachorro agora, vai ser difícil. Mas, então, essa caldeira recebia, num determinado momento, ela era uma caldeira a lenha. Ela tinha uma fornalha, né, a lenha. Só que eles, para queimar óleo, botaram um maçarico na frente da caldeira. A grelha, eles colocaram tijolo refratário, cobriram a grelha, então funcionava a óleo, né? E a chama incidia na parte inferior da caldeira, onde ela dava o primeiro passe. Aí o mecânico ligou para um fornecedor, ela tinha um bico de 250, e um bico de 250 quer dizer o seguinte, que ele queima 250 quilos de óleo BPF em 1 hora. Ele pegou um bico de 350 e colocou ali. Bom, o que aconteceu? Aumentou a carga de combustível, ele aumentou a pressurização do combustível também, e a chama começou a incidir nessa parte inferior do espelho da fornalha. E houve um superaquecimento e uma dilatação esferoidal. Só não explodiu a caldeira porque o operador sempre estava olhando a chama, como é que estava, e viu aquilo ali, desligou. Aí eu cheguei, fui chamado, cheguei lá, tudo parado, olhei, entrei dentro da fornalha, verifiquei aquilo ali e tal, fui falar com o operador. O que houve? Como é que foi isso aí? Porque tanto o gerente como o chefe da manutenção nada me disseram. Ficaram frios. Aí disse, não, pois é, eles botaram um bico maior para queimar mais combustível, achando que isso ia aumentar a produção da caldeira. Bom, eu quero explicar para vocês o seguinte, nesse caso.
Não adianta colocar fogo demais. Nós temos numa caldeira dessas a lenha, cada metro quadrado de superfície de troca gera 25 quilos de vapor. E não adianta. Não adianta. É insignificante o aumento da produção de vapor quando você trabalha em marcha forçada. É insignificante, você gasta muito combustível para gerar muito pouco, além dos 25 quilos por metro quadrado de superfície de troca. Ok? Muito obrigado pela atenção. Vamos ficando por aqui e vamos desligar isso aqui. Ponto K. Óptica. Funcionou.